Bom, falando justamente em construir soluções, minhas duas últimas perguntas, presidente Thiago Auríquio. A primeira delas foi mencionada agora anteriormente pela deputada Ediane Maria, vários outros deputados falaram sobre isso. Eu quero dizer que eu estive na quinta-feira na diligência que foi organizada pelo deputado federal Guilherme Boulos, na Enel, e lá nós fomos recebidos pelo diretor de Relações Institucionais da Enel, o senhor Marcos Mesquita, muito bem recebidos por ele, mas o senhor Marcos Mesquita me afirmou expressamente, quando eu perguntei a ele, de que forma a Enel estava se preparando para o ressarcimento de pessoas que tinham perdido tudo. E tinham perdido muitas coisas durante o apagão e a falta de energia. Inclusive, naquele dia, nós constatamos que ainda tinham 800 famílias na quinta-feira que não tinham a energia restabelecida. E eu perguntei a ele de que forma a Enel estava se preparando para isso. E eu não falava sobre a rede elétrica, eu não falava sobre os equipamentos eletrônicos. Eu falava sobre o que muita gente mencionou aqui. Alimentos, medicamento como insulina, que 3 horas fora da geladeira já é um medicamento perdido. E ele me disse expressamente o que o senhor reiterou aqui, que, na verdade, a relação contratual prevê, a partir do PID e a partir das indenizações, o ressarcimento por parte da Enel de objetos eletrônicos, a perda que é eletrônica. Mas nada, não existe nada contratualmente previsto que diga respeito a alimentos, a medicamentos, a outras perdas. O senhor disse aqui que estão pensando em soluções. Eu queria saber se essas soluções sobre as quais a Enel está pensando são soluções imediatas para as pessoas que já foram atingidas, que é o caso das 2,5 milhões de residências que foram atingidas no fato acontecido no dia 3, ou se, na verdade, esse é um pensamento para fatos futuros. Então, para algo que vier à tona depois, se esse ressarcimento pode acontecer. Deputada, nós já estamos trabalhando em cima desse tema, tentando construir soluções, não apenas nós e as outras 4 empresas de distribuição de energia elétrica que operam em todo o estado de São Paulo e que, numa escala bem menor, mas sofreram também desligamentos oriundos do vendaval, que tinha 400 quilômetros de extensão e varreu boa parte do estado de São Paulo. De fato, o diretor Marcos Mesquita tem razão, e o que ele disse à senhora, eu repeti aqui várias vezes. Não é o contrato, a regulamentação setorial não permite. Por isso que nós estamos tentando construir uma solução rápida em até 30 dias a partir da segunda-feira da semana anterior. Para as pessoas que já foram atingidas? Para as pessoas atingidas, não foram 2,5 milhões, foram 2,1 milhões, dentro de um contexto social. Certo. E minha última pergunta é o seguinte, foi noticiado pela imprensa também que a Enel, desde que assumiu a concessão aqui no estado de São Paulo, cortou cerca de 36% de seus funcionários, outros deputados mencionaram isso aqui. Eu quero saber se na avaliação de vocês existe relação direta, o nosso questionamento aqui, eu quero deixar isso bastante nítido, senhor presidente Max, que na verdade o nosso questionamento não é sobre os eventos climáticos extremos, nós sabemos que eles vão acontecer, que eventos como esses provavelmente acontecerão mais vezes, que as árvores podem cair. O nosso questionamento é sobre o tempo de restabelecimento do serviço em muitas residências que foram prejudicadas aí cerca de 1 semana ou perto desses 7 dias. Então, a minha dúvida é, diante do corte de funcionários, que a Enel declarou já que teve cerca de 36%, a relação que vocês detectaram entre corte de funcionários e demora no restabelecimento do serviço, ou seja, se os funcionários não tivessem sido cortados, se a Enel tivesse seu quadro completo de funcionários, é possível que o serviço na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e nas demais cidades que são geridas pela Enel, poderia ter sido restabelecido com mais celeridade? Deputada, eu não enxergo nexo causal entre a velocidade de restabelecimento e a força de trabalho. Não obstante isso, a força de trabalho que a Enel tinha em campo, atividades de campo, lá em 2019, era de 6.561 empregados, entre próprios e terceirizados. Agora, em 30 de setembro de 2023, esse número é de 6.765, ou seja, esse número até aumentou em aproximadamente 200 posições. Nós assistimos nos últimos dias um verdadeiro empurra-empurra
na imprensa de responsabilidade entre a Enel e a Prefeitura de São Paulo com relação à poda das árvores. O prefeito insiste em dizer que a responsabilidade de poda das árvores, pelo contrato estabelecido, que o senhor disse aqui muito bem, é um contrato estabelecido município a município, o prefeito da cidade de São Paulo insiste em dizer que, na verdade, a responsabilidade pela poda das árvores é da Enel. Enquanto o senhor, ao ir para a imprensa, inclusive em entrevista concedida no Fantástico no último domingo, diz que, na verdade, a responsabilidade pela poda das árvores é da Prefeitura de São Paulo. E que quase todos os chamados que foram abertos pela Prefeitura, pelas subprefeituras, foram realizados pela Enel. Então, eu te pergunto de forma direta, de quem é a responsabilidade pela poda de árvores na cidade de São Paulo, seja com a rede ligada, seja com a rede desligada, e como funciona esse procedimento? De que forma é aberto um chamado, se é por meio da prefeitura, quem tem que atender a esse chamado, qual é o prazo para atendimento desse chamado e como a Enel tem lidado com essa situação aqui na cidade de São Paulo? Obrigado, deputada. Não apenas para o município de São Paulo, mas para todos os 5.500 e alguma coisa municípios do Brasil, a legislação federal estabelece que a responsabilidade pelo manejo, poda e tratamento das árvores é dos municípios. Ponto. Isso não é um jogo de empurra, isso é uma realidade legal. A lei federal brasileira estabelece isso. Como nós temos uma infraestrutura de energia onde a vegetação pode ser um elemento ofensor muito grave, nós estabelecemos com o município de São Paulo, 2 anos atrás, um convênio muito bem feito que ajudou a recepcionar com velocidade as demandas específicas do município, estabelecer qual é o tipo de intervenção que é necessário para aquele tipo arbóreo, ou seja, o tipo de poda. Terceiro lugar, estabeleceu os prazos e, mais do que isso, esse sistema permite o rastreamento de todas as informações desde que ele foi criado. Então, é um sistema muito bom, porque é um repositório também das informações. 5 empresas que atendem o estado de São Paulo apresentaram dificuldades diante do último ciclone. As 5 empresas tiveram corte de energia. As 5 empresas tiveram dificuldade no atendimento ao cliente, mas apenas uma delas está há 2 anos consecutivos na lista do PROCON com o maior número de reclamação de consumidores nas cidades onde opera. Apenas uma delas tem centenas de cortes de energias diariamente. Apenas uma delas deixou o Butantã inteiro sem energia 2 dias antes do ciclone. E a gente fica aqui ouvindo o dia inteiro a explicação de que as árvores são as grandes vilãs. Se a gente prestar atenção e levar em consideração tudo que eu ouvi, vai sair daqui um projeto de lei proibindo a cidade de ter árvores, porque parece que as árvores são as culpadas do corte de energia. Mas eu preciso dizer que no dia 15/6/2023, na cidade de Ribeirão Pires, um idoso morreu ao encostar num poste de madeira, da Enel caído na rua. Então, não são só as árvores que estão sujeitas a fenômenos climáticos extremos. E nós sabemos que os fenômenos climáticos extremos serão cotidiano no Sudeste no próximo período. Chuvas, ventos, secas, falta de água para as hidrelétricas e para a concessionária de saneamento básico. Será parte do cotidiano. Daí, vale perguntar, a Enel tem um plano de adaptação e mitigação para o próximo período? A gente fala de uma privatização que ela não melhora em nada. A gente viu reduzir 36% de funcionários, números de funcionários da Enel. A gente está falando de trabalhadores que não têm condições, inclusive trabalhadores esses que saem para ligar a energia, sendo que na própria casa não tem energia. A gente está falando de várias violências. Então, é necessário que se haja um olhar. Haverá contratação de mais funcionários para a Enel, senhor presidente? E as pessoas que perderam tudo, eu estou falando desde a comida até uma televisão,
um bem que comprou, né? Porque vários de nós são o que tem para a vida, sabe, Marcolino? É comprar uma televisão, é comprar uma geladeira, é comprar um micro-ondas, coisas básicas. Essas pessoas, elas serão indenizadas. Eu acho que eu já ouvi várias vezes, inclusive eu estou tão cansado de ouvir que não terá nenhum olhar da Enel. E é muito triste, porque a Enel, ela faturou muito, lucrou muito nesses últimos anos. Então, é necessário que se haja um olhar de como que vai ficar quem paga a Enel, inclusive, para executar esse trabalho. Como que vai ser, de fato, a atuação da Enel. Né? Até porque, se a gente não consegue nem sequer falar, se a gente não consegue ligar, você imagina como que vai se dar, de fato, as pessoas conseguirem os seus bens materiais. Então, são várias coisas, são vários descasos, na verdade, e a gente mostra na prática, na verdade, a Enel mostra na prática para nós, paulistanos, mais brasileiros, que a privatização ela não deu certo e nunca dará. Né? Então, é muito triste, e eu espero muito, de verdade, assim, que o Estado de São Paulo tenha um olhar e que a gente proteja a nossa Sabesp, porque a gente vê que quando entrega uma estatal para empresários, a gente vê que a força, de fato, do Estado, que deveria cuidar do povo, fica totalmente reduzida. Né? A gente fica esperando ali o olhar da estatal, olhar para nós, os empresários, olhar para o povo, e, de fato, tira, inclusive, a força, Lucas, deputado Lucas, nossa. Tira a nossa força de se organizar e de dar resposta para o povo. Então, é muito violento. E eu espero muito, de verdade, eu espero muito que a Enel ela consiga dar respostas diretas, porque em vários bairros, e essa CPI ela foi montada por causa disso, de vários problemas que já vinham acontecendo ao longo do tempo, e aí a gente vê vários bairros, eu acho que a deputada Carla Morando deve estar acompanhando isso também, vários bairros que eu perguntei inclusive para o meu cunhado, que é eletricista, que aí ele conseguiu me dar uma resposta, que se fosse pela Enel, eu estaria até hoje com dúvidas. Que vários bairros estão caindo, né? Está ficando com uma fase só. Nessa uma fase, várias pessoas perdem sua geladeira. E quando a fase volta, porque quando ficou uma fase só, não vai funcionar a geladeira, não funciona chuveiro. Então, são várias dificuldades. Inclusive, eu fiquei quase 3 dias. E a agonia era, quando que vai vir um funcionário? Quando que vai vir? Porque quando a gente está agoniado, a gente acompanhou vários vídeos, inclusive, de várias pessoas, que quando chegava um funcionário da Enel, as pessoas desesperadas por estar 2, 3 dias, 4, 5 dias sem sua energia, as pessoas acabavam achando que o problema era do funcionário da Enel. Sendo que o problema, na verdade, é de uma empresa, né, que cuida desse espaço, inclusive, que não valoriza os seus próprios funcionários.